aqui no estúdio a gente conversa agora com o deputado estadual Bosco Carneiro, que é do Republicanos, né? Esse deputado, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Hermes. Eu quero agradecer o convite que você me fez e estou à disposição para bater esse papo nessa conversa e cumprimentar também a todos que estão nos assistindo. Deputado, o senhor chega ali na prorrogação do segundo tempo, vamos dizer assim, porque quem não acompanha bem a política, Bosco Carneiro assume a Assembleia Legislativa depois da confirmação da cassação do registro de Márcio Roberto, que foi candidato, mas o TRE cassou o registro dele e ele não pôde ser diplomado. Como é que vai ser aí o seu mandato nesses próximos 4 anos, deputado? Olha, na verdade, eu sou deputado estadual, né, no 3º mandato, vou para o 4º mandato, e essa eleição tem, na verdade, um significado muito especial. Como você disse, eu fiquei na primeira suplência, mas houve uma decisão da Justiça, do TSE, que nos colocou na condição de titular, né, na vaga do deputado Márcio Roberto, que eu admiro também, respeito muito sua trajetória política, uma liderança estadual, né, mas Deus me deu essa oportunidade e como deputado agora no 4º mandato, com mais experiência, né, com mais vivência, tendo essa responsabilidade, porque eu tenho a convicção de que tudo isso foi pela vontade de Deus, né? A gente só o que acontece com a gente é pela permissão de Deus. E nessa circunstância, nessa grande bênção que eu tive de voltar à Assembleia, continuar na Assembleia, eu vou primar para, na verdade, corrigir as falhas que cometi e procurar fazer um mandato cada vez mais produtivo para o povo da Paraíba. Na legislatura passada, o senhor fazia oposição, era da bancada de situação, resolveu ir pelo lado independente, chegou a dizer que estava assim na bancada de oposição, numa oposição mais light ao governador João Azevedo. E agora, o senhor no Republicanos vai manter essa posição? É verdade. No ano passado, eu, na verdade, fui até para a bancada da oposição, mas houve um fato que o governador João Azevedo foi para o partido que eu fazia parte, Cidadania. Aí eu comecei a ter uma linha de independência, mas o fato é que no segundo turno da eleição passada eu rompi com o governo e apoiei a candidatura de Pedro Cunha Lima. E nesse sentido, o meu campo natural é a oposição. Eu sou do Republicano, respeito muito as decisões do partido, vou colaborar ao máximo com o partido. Agora, minha linha, meu campo de atuação política é a oposição ao governador atual. Isso já foi conversado com a direção estadual do Republicanos? Eles já sabem desse posicionamento? Não, na verdade, assim, eles tiveram conhecimento no segundo turno, eu comuniquei ao nosso presidente Hugo, né, as razões, os motivos que me levaram a me afastar da base do governo, né, e naturalmente eles respeitaram, tanto na época que eu tomei a posição, como também agora, já na condição de deputado eleito, mantive algumas conversas com eles e disse da minha coerência, né? Que se eu fui no segundo turno, se eu votei em Pedro e Pedro não se elegeu, né, o governador, na verdade, foi apoiado pelo partido, mas não contou com o meu apoio, a questão natural, né, a posição natural minha é de oposição, mas claro que não é uma posição raivosa, não é uma posição destrutiva, mas uma posição que isso faz parte da democracia, eu acho que isso é salutar. Né? O governo também tem uma oposição que faça as críticas construtivas, né? Defenda o interesse do povo, o interesse coletivo, o interesse das categorias, que eu sempre me pautei na Assembleia, defender o interesse de várias categorias, dos servidores públicos. E aí essa minha linha de atuação, de forma, eu não digo assim independente, né? Porque todos nós somos independentes, mas de forma coerente com as minhas convicções, muitas vezes afasta a gente do governo. Muitas vezes o governo prefere aqueles que vivem, na verdade, só afirmando que o governo é bom, que o governo não tem erros, né? E às vezes uma voz discordante desagrada. Eu acho que é por isso que, não sei se felizmente ou infelizmente, eu nunca fui muito afinado com o governo, porque eu, fazendo parte na base do governo, é quando eu voto no governo, mas também não abro mão das minhas convicções e também de representar o povo. Naquilo que o governador mandar para a Assembleia, na verdade, de interesse coletivo, terá o meu voto tranquilamente, o meu apoio, não terei dificuldade nenhuma, mas naquilo que for, na verdade, contrário ao interesse público, eu estarei lá na Assembleia para defender e representar o povo paraibano. O senhor viu, deve ter acompanhado, que o governador anunciou uma série de medidas por meio de uma medida provisória, uma série de ações, de medidas
segundo ele, para incrementar a economia, beneficiar o setor produtivo. Aí o senhor, nessas situações, o senhor estaria disposto a votar com o governo, analisando essa propositura, vendo que ela tem o dom de reduzir imposto e permitir mais geração de emprego e de renda? Tenho. Inclusive, eu não vi, não estudei a medida, mas acompanhei pela imprensa. Eu acho, inclusive, louvável, né, essa atitude do governador de desonerar a carga tributária, né, para, na verdade, gerar possibilidade de aumento de renda e, consequentemente, também produção, emprego, né? Eu acho que nessa linha o governo tem todo o meu apoio. Eu, na verdade, assim, eu não posso detalhar essa medida, mas no conjunto geral, eu acho que foi uma medida acertada. E nós vamos lutar justamente para isso, porque o que eu vejo, Hermes, é que também eu fui prefeito e tenho uma vivência pública, e muitas vezes as ações do Estado, às vezes se faz o macro e se esquece o micro, né? Se esquece de atender aqueles pequenos produtores na agricultura familiar, que a Paraíba carece de uma política pública mais eficiente de apoio ao agricultor, priorizar a cultura como instrumento de não só de identidade cultural, mas também de inserção no mercado de trabalho, de geração de renda, a questão do turismo. Então, são coisas que, com pequenas ações, o governo, na verdade, prioriza e gera renda. Então, eu sou de acordo. Todas essas medidas que colaborem com a classe produtiva, eu sou de acordo e o governo terá meu voto na Assembleia Legislativa a favor. Agora, já tem uma polêmica aí no ar, que é uma medida provisória também que, segundo o governador, ontem, reajusta o salário dos policiais e dos professores. Essas duas categorias reclamaram, o governo disse que houve um erro no termo, que não é reajusta, é que equipara ao salário mínimo. E essas medidas provisórias vão chegar na Assembleia Legislativa. Se o seu partido, que é da base, fechar a questão, o senhor vai ter como desobedecer essa determinação? Olha, na verdade, essa questão da polícia, o que eu tenho visto na imprensa, né, eu não tive acesso ainda à medida provisória, mas o que eu visto na imprensa é que houve um compromisso do governo na eleição, né, com as categorias, e esse compromisso não está sendo honrado agora. Do ponto de vista, e aí eu quero esclarecer, eu também sou muito claro nessas coisas, o deputado não pode, quando é uma concessão de aumento, tem que ser através de lei e de iniciativa do Poder Executivo. Então, o deputado, por exemplo, eu não posso alterar ou apresentar alguma emenda, nem outro deputado pode, para acrescentar, para aumentar o reajuste que o governo deu. Mas se houve um compromisso, na época da eleição, com todas as categorias, isso não está sendo cumprido, a Polícia Militar e todos os órgãos de segurança vão ter a palavra em defesa deles, do deputado Bolso Carneiro. Porque eu acho que a política tem que ser feita de uma forma séria. Mesmo que o partido feche questão contrária? Mesmo que o partido feche questão contrária, que eu acredito que não vai fechar. Que o Partido Republicano é democrático e está aí para defender os interesses do povo e das categorias. Então, nesse aspecto, se houve descompromisso, o deputado Bolso Carneiro estará atuando em defesa das forças de segurança do Estado da Paraíba. Ok.